Olá, tudo bem? Jackson Carvalho da Canada Bridge. E o vídeo de hoje é falando sobre a diferença entre um voo direto e o voo com escalas. Afinal, qual eu devo optar? O que é melhor para mim? Sempre surge essa dúvida entre a qualidade, a velocidade da sua viagem, quanto tempo você vai levar para chegar no destino versus o preço que você encontra em inúmeras agências online, como 123 Milhas, enfim, tem o Viajanet, o próprio Google Voos e a sua agência local aí na sua cidade. Então vamos lá. Primeiro que você precisa considerar é se você vai sozinho ou se você vai acompanhado, com quem você vai. Você vai viajar com seu pai, que já tem uma certa idade, a sua mãe, seu avô, sua avó, ou quem sabe com uma criança. Eu já, primeiro ponto, levaria em consideração se você vai com idosos ou com criança, ou alguém que não tem já aí essa vontade de ficar tanto tempo esperando em aeroporto, já compraria um voo direto, sem pensar em escalas, mesmo independente do preço, porque você vai sofrer por isso. Porque voo com escala sempre tem a possibilidade de cancelamento de voo, de você ter que esperar horas e horas em um outro aeroporto, em um outro país, para poder fazer a conclusão da sua viagem. Então, é um risco muito grande. Eu tenho já um exemplo muito clássico que aconteceu na minha vida, por exemplo, com a minha filha que tinha 1 ano e meio, em um voo que a gente foi fazer para o Canadá, e a gente fez uma escala que deveria ser uma escala rápida no Peru. Chegando lá, o voo foi cancelado, nós ficamos mais de 12 horas para esperar um próximo voo e com uma criança de 1 ano e meio. Também já fiz voos com escala, por exemplo, uma vez que eu fiz no Chile, que foi super tranquilo, eu estava sozinho, tinha que esperar algumas horas no aeroporto, algumas viagens, uma delas eu fiquei no stopover de 24 horas, 23 horas, consegui sair do aeroporto, passear na cidade. Outra situação, eu fiquei no aeroporto 10 horas sozinho, dormindo, não teve problema algum, porque o que estava em xeque para mim era a questão do valor da passagem naquele momento. Então, o primeiro fato que você precisa considerar é a questão com quem você vai estar, sozinho ou acompanhado, e a dificuldade quanto a isso. Segundo fator que você precisa também considerar numa viagem com escala ou de voo direto é o tempo de espera naquele aeroporto. Isso é muito importante. Por exemplo, teve um caso de um estudante, de um aluno nosso, que deixou de ir com um grupo de voo direto porque disse que encontrou uma passagem super mais em conta com passagem com escala pelo Panamá. Olha o que aconteceu. Chegou lá no Panamá, primeiro, o tempo de espera que ele ficou lá foi muito grande, atrasou o voo. Aí ele teve a brilhante ideia de sair do aeroporto para dar uma volta. Quando retornou, não estava inclusa as taxas de embarque, ele teve que pagar a taxa de embarque novamente. Sem falar que eu sou prova disso, que quando você fica muito tempo em um aeroporto, você sabe muito bem quanto custa se alimentar, ficar horas em um aeroporto, desde aqui do Brasil, né? A gente sempre brinca que uma coxinha aqui na esquina, aqui no Brasil, vale R$5, no aeroporto vale R$15, então aí você já tira o quanto você vai pagar a mais. Imagina você no aeroporto, por exemplo, latino, tendo que comprar alimentação, água, enfim, ficando horas nesse aeroporto, e aí você precisa ainda trocar moeda, porque tem lugares que não aceita a sua moeda em real ou o seu dólar canadense, por exemplo, para sua viagem, porque você está indo preparado para o Canadá, né? Chega nesse lugar, você precisa comprar na moeda local, tem que fazer a conversão, perde no câmbio. Gente, nem sempre vale a pena fazer um voo com escalas. Eu mesmo já tirei isso da cabeça, gosto de pagar um pouco mais e ir com um voo direto pela Air Canada, sai aqui do Brasil, vai até Toronto, ou também já fiz voo semi-direto, mas aí com escala em Montreal, mas a troca de aeronave era super rápida. Então assim, tem que considerar, você precisa considerar esses fatores. Claro, de repente eu estou falando com um público aqui que tem área VIP, com cartão Black, enfim, tudo mais. Então não cabe aqui essa orientação, porque você tem um pouco mais de conforto. Mesmo assim, também já tive situações que mesmo com área VIP em que eu estava, é muito cansativo. Cheguei a ficar 10 horas em uma área VIP esperando o voo, um ar-condicionado super gelado demais, não tinha como mudar a temperatura só naquela sala, não conseguia dormir. Então, gente, analisa bem se vale a pena conseguir essas mirabolantes promoções, ao invés de você procurar uma agência séria, próxima da sua casa, com recomendação, mesmo pagando um pouco mais, mas evitando todos
esses transtornos. Então avalie certinho e se surgir alguma dúvida, precisar de ajuda quanto também a sua passagem, pode conversar com a nossa equipe que nós vamos te orientar. Não vendemos passagens, mas vamos te orientar para dar total suporte e apoio na sua viagem para o Canadá. Gostou desse vídeo? Dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, tá aí a descrição do vídeo aqui também o nosso contato, o nosso WhatsApp, se você precisa de visto, se você precisa de serviço de imigração, intercâmbio, enfim, todos os serviços necessários para você que é brasileiro para ir para o Canadá. Um grande abraço!